Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, 20 de janeiro, hoje nós celebramos dia de São Sebastião, Mártir. Este que era um soldado, um soldado romano, que ele morre, um soldado, por sinal, muito estimado, e que encoraja, inclusive, outro que ele encontra na prisão, porque já estava quase cedendo, então São Sebastião encoraja eles, não, continua, ele quase cedendo por causa dos parentes, São Sebastião encoraja ele a morrer por Cristo. E claro, muitos milagres cercavam São Sebastião. São Sebastião que quando falava, uma luz exalava dele, dada a confirmação do céu de que aquele homem estava falando em nome de Cristo. Então um homem que foi traído por falsos testemunhos, traído por falsos discípulos, e que ele acaba então sofrendo um martírio, um duplo martírio na realidade. Primeiro, São Sebastião, ele é flechado várias vezes, deixado para morrer, mas Deus o coloca de pé. Então ele volta e numa segunda vez ele é espancado então até a morte. Ele que viveu no duro período da perseguição de Diocleciano, onde também ali é da época de São Jorge e grandes santos da igreja que deram a vida por Jesus Cristo e que viveram perfeitamente os seus odres como odres novos. E por isso Deus, a todo tempo, Deus estava colocando vinho novo no coração desses homens, desses santos da igreja, esses gigantes da igreja. Veja, irmãos, nós estamos falando de alguém do século III. Nós estamos falando aí do ano de 256 a 288. Foi o período que São Sebastião viveu, morreu jovem e deu a vida por Jesus Cristo, porque ele entendeu que Jesus é a grande alegria da nossa vida. Então, o texto do Evangelho de São Marcos, que nós acabamos de ler, ele fala para nós, e eu queria pegar aqui a segunda parte. A primeira parte vai tratar da questão do jejum, e a segunda parte, Jesus está falando algo muito importante para cada um de nós. Jesus está dizendo que ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, e ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque acontece o risco de se perder tanto os odres como o vinho. E isso aqui é interessante, porque o que Jesus está querendo dizer para nós, tratando desse texto, tratando essa pequena perícope da segunda parte do Evangelho, o que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Que vinho novo é esse que o Senhor quer colocar na nossa vida, mas ainda não pode colocar, porque corre o risco de se perder tanto o vinho quanto os odres. E como Deus ele não quer desperdiçar o vinho novo da graça, o vinho novo da salvação, ele está nos convidando então a fazermos dos nossos odres novos. Porque ele diz que vinho novo não dá para colocar em odres velhos. Esses odres, ele pode ser comparado a muitas coisas, Há um pré-conceito daquilo que Jesus diz como verdade,
E se essa verdade de Cristo ela não alcança o nosso coração, então significa que os nossos odres estão velhos e não consegue acolher a novidade do Evangelho, não consegue acolher a boa nova de Cristo. Deus ele quer vir com a boa nova, mas como nós estamos com o nosso pensamento velho, pensamento do homem velho. O que é o pensamento do homem velho? São muitas coisas. É superstições, é ideologias, são o perigo das heresias, são o perigo do agnosticismo ou do ateísmo prático, moderno. Também aqui nós podemos colocar o naturalismo, o gnosticismo, né, que é uma heresia do começo da igreja, dos primeiros séculos, mas que está tão presente nos dias de hoje, influenciada hoje já com uma roupagem nova, influenciada pelo neoplatonismo e tantas coisas do tipo. Ora, Deus ele quer comunicar a novidade do Evangelho, Deus quer comunicar a graça do Evangelho, Ele quer nos levar à contemplação, Ele quer nos levar, primeiro, a uma meditação profunda das verdades, e quem sabe que a gente possa chegar à contemplação das verdades de fé, daquilo que Ele quer revelar para cada um de nós. Vamos lembrar, meus irmãos, que Jesus disse no Evangelho que quando Ele louva o Pai, Pai, eu te louvo porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios ao entendido, mas revelou aos pequeninos. Esses pequeninos são exatamente aqueles que, movidos pela graça de Deus, conseguiram fazer com que seus odres ficassem novos para receber a novidade do céu. Então, a primeira parte quer dizer isso, né? O que é esses odres velhos? Então, nós falamos várias coisas aqui. E na modernidade, então, todo perigo, né? Por que não falar também do espírito cientificista, empirista dos nossos tempos? Por que não falar do perigo dos filósofos modernos, ateus, que dizem que não é possível conseguir a verdade, né? Por que não falar do nominalismo de Guilherme de Ockham, que diz que não é possível conhecer as coisas em si mesmo, que aquilo que está na nossa cabeça não corresponde àquilo que está lá fora? Ora, isso é um absurdo, mas esses detalhes filosóficos perigosos, esses sofismas na realidade, eles continuam fazendo muito mal à Igreja de Jesus Cristo. E esse sofisma, eles continuam impedindo que Deus derrame vinho novo no nosso coração. Como nós precisamos de um coração de criança, como nós precisamos de um coração alargado e que possa diminuir de tamanho para que a graça de Deus ela possa acontecer verdadeiramente na nossa vida, irmãos. Então Jesus ele quer derramar vinho novo. Ele quer derramar vinho novo. Mas nós estamos tão armados com as armas do tempo presente, influenciados por esse espírito de modernidade, essa modernidade que o Papa São Pio X já dizia que era um dos maiores perigos para a igreja, a modernidade. E eu não digo aqui aquilo que é benefício, né? A tecnologia, estou usando das tecnologias agora para chegar ao seu coração. Não digo que as tecnologias sejam ruins, mas o espírito de modernidade não é outro, senão o espírito do anticristo, que está cada vez mais entrando pela porta da frente e mudando os corações dos filhos de Deus. O homem moderno, ele continua tratando seus odres e fazendo com que seus odres ficam velhos, porque ele está carcomido pelo esse espírito da modernidade que colocou o homem no centro e tirou Deus do centro da sua vida. Quando o homem moderno, influenciado pelo iluminismo, influenciado pelas as filosofias e ideologias e a teologia marxista, principalmente a da libertação e tantos outros perigos que rondam o coração do ser humano, cada vez mais nós influenciados por isso, pelos regimes totalitaristas que nós temos no tempo de hoje, tão perigosos e tão abundantemente ensinados na cartilha marxista das faculdades de hoje, que só tem um objetivo: tirar Deus
do coração do homem e colocar o homem como um arrogante, como um prepotente no lugar de Deus. Eu te pergunto, meu irmão, bombardeado por tudo isso que eu falei até agora, e talvez eu tenha falado coisas que você não conhece, não sabe o assunto, eu te digo, procure saber. Reveja esse vídeo de novo, né? Veja mais uma vez, anote as palavras que eu falei, e num vídeo aqui não dá para me explicar tudo, mas procure saber o perigo dessas ideologias, dessas filosofias, desses sofismas, o perigo que causa no coração do ser humano e que impede diretamente de Deus infundir no nosso coração a graça do Espírito Santo, o vinho novo que nos faz clamar Abá, ó Pai, chamar Deus de Pai e viver como São Sebastião, totalmente convencido, ainda que aquilo que estava à sua volta queria dizer com que ele fizesse ao contrário. São Sebastião não nega a fé porque ele estava totalmente convencido que Cristo era o Senhor da vida dele. E o que Jesus falava e o que Jesus tinha ensinado era a verdade mais absoluta para a vida de São Sebastião. E isso foi tão absoluto e tão profundo que ele deu a vida pelo Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.